E aí começou a se notar que não. Primeiro, que a Terra não era o centro do universo. E segundo, que as respostas sobre a própria natureza e sobre a própria vida das pessoas não estavam em Deus, estavam em nós mesmos, estavam no homem, que é o que a gente chama de antropocentrismo. Quer dizer, se volta, se sai da divindade e se volta para que o homem é quem tem a capacidade de buscar as suas próprias alternativas. E aí, é claro que isso foi um processo, do mesmo jeito que eu fiz aquele túnel do tempo, esse foi um processo muito grande. E aí, a ciência, para conseguir delimitar o seu método de estudo, começou a esquadrinhar as pessoas, esquadrinhar o seu objeto de estudo. O Descartes falou que, primeiro, a gente só conhece pelo cérebro, então, assim, sensações não são confiáveis, ele dizia. E segundo, que o que a gente tem que fazer para conhecer cientificamente algum objeto é desmembrá-lo o máximo possível. Então, antes eu tinha o homem, eu comecei a desmembrá-lo em tecidos, comecei a desmembrar em sistemas, em células, em átomos, etc, e etc. E quanto menor a parcela que eu estudar, maior é a possibilidade desse meu conhecimento científico. Isso é digamos assim, um eixo do nosso paradigma científico que é importante a gente trazer para isso. Se esse é um eixo do nosso paradigma científico, de esquadrinhar, mensurar, poder descrever e repartir o máximo possível, como que eu vou pensar a reabilitação? Isso eu quero deixar registrado para a gente retomar depois. Junto com isso, tem um pintor que ele não é exatamente do iluminismo, que ele é da Renascença, mas que ele foi o precursor exatamente pela genialidade, que para mim foi uma das pessoas mais geniais que existiram até hoje, que foi o Leonardo da Vinci, que esse homem que ele desenhou, ele é o homem normal, ele é o homem com as medidas perfeitas. Ao mesmo tempo que a ciência que brotava colocava, por um lado, a necessidade de esquadrinhar para conhecer, por outro lado, nós tínhamos o exemplo do perfeito. Um homem perfeito. E aí, o que acontece? Mais uma vez, nós trouxemos lá da pré-história. Mais uma vez, em termos de conhecimento de senso comum, conhecimento empírico, o que a gente faz? A gente vai se apropriando não só do conhecimento científico, como a gente vai interpretando, normalizando esse conhecimento como se ele fosse uma coisa cotidiana, comum e natural. E aí a gente chama isso de normal. Né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que nós temos esse modelo do normal e do perfeito, nós temos o modelo de como a gente tem que fazer para conhecer. O que é o modelo reabilitador? Então, ele diz o seguinte: eu tenho o normal e eu tenho a pessoa com deficiência. Eu tenho que transformar essa pessoa. É claro, gente, eu estou caricaturizando bastante para deixar bem firme, certo? Eu tenho que transformar essa pessoa de forma a adaptá-la para conseguir tentar entrar numa sociedade mesmo com as dificuldades dela. Então, reabilitar é adaptar a pessoa ao que é necessário. Esse é o modelo reabilitador, porque esse é o modelo de ciência que a gente tem. E aí os fundamentos da pesquisa e da prática clínica, eles passam, quem é o sujeito? Não sei quem é o sujeito, eu sei que é um sistema cardiovascular, um sistema
intestinal, um sistema linfático, um monte de células, DNA, sinapses. E aí a questão fica: como que eu vou juntar isso numa pessoa? Que é uma coisa que a gente tem pensado muito no nosso grupo. Como que eu vou juntar? Quer dizer, qual é o caminho que eu vou ter que seguir em termos de reabilitação, eu como enfermeira? Eu saio da pessoa, vou para a sinapse, volto para o sistema, o que acontece? E aí, qual é o fundamento da reabilitação que a gente tem nesse modelo? Eu vou trabalhar com sistemas adaptativos. Normalmente, quem vai cuidar e toda a reabilitação, ela demanda basicamente de 2 profissionais, quando muito de alguns, mas principalmente fisioterapeuta e médico fisiatra, né? E eu vou trabalhar com a pessoa de forma fragmentada. Estou pensando em reabilitação científica, tal como isso aqui, gente, ó, tal como isso aqui. Então, eu trabalho com a pessoa de forma fragmentada, por quê? Porque eu considero como normal isso aqui, tá certo? Isso eu considero como normal e o certo. E aí eu trabalho com esses pedaços aqui, que é o que a ciência me coloca, e trabalho com sistemas. Sistema locomotor, sistema respiratório, né? Gente, eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou levantando aspectos relacionados a paradigmas na forma de pensar a reabilitação. Bom, vamos para o próximo. Como que eu vou avaliar essa reabilitação? Porque o que a gente faz no processo? A gente tem uma ideia de quem é o sujeito, do que seja reabilitar esse sujeito, de como fazer, quem fazer e o que avaliar e como avaliar, através de escalas, né? Escalas. Eu tenho uma escala aqui muito interessante, que eu achei bem legal, que é uma escala, a CIDID, que se usava antigamente. Tá? A CIDID foi uma tentativa prévia à CIF de se trabalhar com funcionalidade, mas que trabalhava a partir da questão da patologia relacionada à própria deficiência. Por quê? Porque o meu olhar é o olhar patológico. Casualmente, tem uma pessoa ali, mas o meu olhar é o patológico. Eu olho a patologia, olho tudo que ela demanda e tem uma pessoa me atrapalhando ali, porque nem todo mundo faz do jeito que tem que ser. Eu uso principalmente medida de independência funcional e eu trabalho com esquema de que a gente chama de, a gente costuma misturar autonomia e independência funcional, como se fossem a mesma coisa. Certo? Então, esse é um esquema relacionado, são só aspectos do paradigma, gente, relacionados à reabilitação na questão do modelo reabilitador puro e simples, tá? Bom, vamos para outro. Nós temos também o modelo social, que também é dessa mesma sociedade. Só que o modelo social, ele trabalha e ele acrescenta algumas coisas, que é onde essas pessoas vivem. Não adianta eu falar de perfeito quando eu tenho uma pessoa idosa passando fome. Perfeito é esse. Mas esse modelo, ele coloca, então, que as pessoas com discapacidade podem contribuir para a sociedade da mesma forma que o restante das pessoas, porém, desde que sejam respeitados a questão
da diferença. E aí, o que, que acontece com esse modelo? Ele tira, óbvio, da pessoa e ele passa para onde a pessoa vive e que sociedade é essa. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho uma sociedade que é inclusiva, eu tenho maior possibilidade das pessoas se inserirem nessa sociedade. Se eu não tenho, e ele trabalha muito com barreiras e facilitadores, e ele trabalha também com a CIF, barreiras e facilitadores atitudinais e arquitetônicos. Por exemplo, se vocês olharem essa fotografia aqui, não sei quem foi o idiota que botou um poste no meio da rampa, né? Mas isso aqui é uma barreira arquitetônica e atitudinal também. Isso aqui tem um engraçadinho, que eu canso de fazer isso lá na UFSC, canso de fotografar, agora eu enjoei até, que ele resolveu, primeiro vocês têm que ver, tem um piso podotátil e tem dois engraçadinhos aqui que resolveram botar o carro exatamente onde as pessoas poderiam caminhar. Isso chama barreira atitudinal. Quer dizer, nem se considera as pessoas. Barreira atitudinal e ideia pré-concebida e invisibilidade caminham muito juntos. Se eu não vejo, eu não sinto, e eu tendo a encarar o mundo como se o mundo fosse todo o mundo dos ditos normais, conforme o Leonardo da Vinci desenhou, não só isso, mas nas sociedades capitalistas e mais pobres, que sejam bonitos, magros, ricos e que saibam falar bem de preferência. Bom, quais são os fundamentos da pesquisa e da prática em relação à reabilitação nesse modelo? Primeiro, que o problema passa a ser da sociedade. Então, a sociedade passa a ser o grande problema da pessoa e da reabilitação. E aqui, assim, esse modelo, assim como o modelo biológico, é fantástico também. Esse modelo é fantástico por quê? Porque ele trouxe uma perspectiva completamente diferente. Primeiro, ele trouxe um contraponto. No modelo biológico, no reabilitador, era a pessoa com deficiência que tinha que se adaptar ao meio. Aqui ele diz o seguinte: a sociedade tem que se adaptar à pessoa. Certo? Inclusive, na turma da Mônica, que tem esse desenho aqui, que trabalha, tem uma palestra de uma professora da UFRJ, que é muito interessante, que ela diz o seguinte: eu, quando estou em tal local, eu não me sinto uma pessoa com deficiência. Agora, quando eu estou andando em qualquer calçada que não tenha rampa, que não sei o quê, eu sou a própria pessoa com deficiência. E isso dá um sentimento de desvalia para a pessoa. E é esse modelo aqui, que é muito baseado no pós-guerra, principalmente da Inglaterra. Por quê? Porque as pessoas que tinham deficiência passaram a ser encaradas de forma diferente, porque eram pessoas que iam para a guerra e voltavam com algum problema e algum obstáculo em termos de como se colocar na realidade com o corpo tendo determinados obstáculos. E essas pessoas, isso mudou um pouco a visão, mas não mudou de forma paradigmática ainda. Mas esse modelo coloca isso e tem todo o mérito em relação a colocar isso. E aí, quais seriam os fundamentos da avaliação desse processo? A avaliação seria realização e inserção de políticas públicas de inclusão. A CIF, ela tentou, ela é um avanço significativo, por quê? Porque a CIF trabalha com um item que era difícil a gente ver antes, que era a questão da participação da pessoa.
Através da participação na sociedade, a gente consegue avaliar se a pessoa está se reinserindo ou não. E com diversas formas de mensurar autocuidado, como a Dani acabou de defender, de discutir e tentar ver questões isoladas, como a própria sexualidade das pessoas, como a própria questão do trabalho, do direito ao trabalho. E essa forma é uma evolução relacionada à outra. Porém, qual é a dúvida? E aqui a gente começa. Isso basta? A Mafalda diz que um dos grandes problemas ortográficos da vida é onde que a gente põe um ponto final. No caso nosso, que nós temos discutido, nós não colocamos ponto final. Por quê? Porque para nós, o modelo reabilitador, ele é fantástico, porque ele garantiu a sobrevivência de muitas pessoas. Por exemplo, uma das grandes causas de morte por lesão medular alta, antigamente, era hidronefrose. Por quê? Falta de cateterismo. Não fosse o modelo reabilitador, não teria ninguém estudando a questão da hidronefrose e da necessidade de cateterismo. Só um exemplo. Perfeito. Porém, é só isso? Não é. O que a gente começou a pensar é em forma de desvelar novas questões. E, na verdade, o que a Manuela fez hoje foi mais ou menos resultado de discussões que nós temos tido, que nós começamos se os modelos bastavam, e agora nós estamos. E as teorias de enfermagem? A gente chegou à conclusão que cada teoria, ela coloca uma coisa importante, mas ela não dá conta, ela não consegue dar conta da peculiaridade e da singularidade do processo de reabilitação de uma pessoa que é composta e que tem problemas físicos ou não, e que tem dificuldades, como nós, né? Por exemplo, eu, se fosse uns 300 anos atrás, eu seria uma pessoa deficiente. Eu seria deficiente visual. Por quê? Porque eu vivo numa sociedade que tem tecnologia assistiva suficiente para me colocar em pé de igualdade em muitas situações com outras pessoas. E a partir desse tipo de discussão, nós começamos a fazer uma série de questionamentos, né, que inclusive é o que a própria Lisiane está tentando fazer parte no mestrado, a própria Carol está fazendo no doutorado e a própria Milena. Quer dizer, nós temos que pegar tudo que tem e relacionar ao nosso sujeito que a gente quer pensar. Quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito? Esse sujeito, ele tem uma questão biológica que a ciência formal e o paradigma da ciência formal e reabilitadora é necessário? Tem. Que é necessário a gente conhecer? Sim. Esse sujeito, ele é um sujeito que está intimamente amarrado, enredado em relações sociais e na própria história dele e também na própria sociedade que ele vive. Não adianta eu pensar num sujeito como se ele não tivesse desejos e como se ele não tivesse família e como se ele não tivesse um nível socioeconômico ou não tivesse uma idade ou não tivesse sentimentos. Agora, quando eu penso, que foi uma coisa que a Salomé falou e que é bem interessante, quando eu penso em quem é esse sujeito, eu tenho que pensar que eu estou pensando o sujeito a partir de mim como sujeito. Quais são os instrumentos que eu tenho para conhecer quem é esse sujeito? Até onde eu não estou projetando desejos nesse sujeito que são meus. Porque ele pode ter desejo completamente diferente dos meus. Eu fui treinada para reabilitar. Eu fui treinada para dizer, ó,
Tu pode isso, 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 tu não pode isso, isso, isso. E se ele não quiser? Então, para eu conhecer esse sujeito, que é uma das questões que nós estamos nos perguntando agora, eu tenho que saber que sujeito que eu sou. E tem um Axel Honneth, que é um filósofo que a gente tem usado bastante, que ele diz o seguinte, porque eu sou enfermeiro, como o outro pode ser médico, como o outro pode ser fisioterapeuta, como o outro pode ser pedagogo. Eu só consigo me autorrealizar numa relação com o outro à medida que o outro se autorrealize também. E a gente está acostumado a criar no outro uma expectativa do que a gente o esquadrinha que ele deve ser, e não da autorrealização dele. Então, quem é esse sujeito? Eu que tenho que querer o que ele quer? A outra questão que a gente se pergunta é que, também baseado no processo, também baseado muito no Axel Honneth, é que o processo de reabilitação, como falou a Manuela, é um processo de reconstrução. A pessoa, e o Axel Honneth diz o seguinte, a pessoa, na construção dela, ela é uma unidade intersubjetiva, no sentido que ela é uma unidade, é uma pessoa singular, mas ao mesmo tempo ela reflete as relações e ela cresce através das relações que ela tem, que são relações num dado tempo, num determinado local e de determinadas formas, né? Mas que a pessoa se constrói com base em 3 dimensões, que é o amor, que é o que dá autoconfiança para a pessoa, o respeito, que é o que dá os direitos da pessoa, e a solidariedade, que é o que dá a autoestima. E, na verdade, o que a gente está chamando de bem viver é a pessoa fazer o que ela acha que é importante na própria vida, se sentir amada, se sentir respeitada e se sentir reconhecida. Então, a outra questão que a gente está colocando é o seguinte: quem é que a gente vai reconstruir? O que a gente vai reconstruir? Como vai reconstruir? E para quê? E para quem? É para mim que eu vou reconstruir? Se eu quero bem viver? Essa é outra questão que a gente tem se feito paulatinamente e que, assim, muitas nós ainda não temos resposta e nunca teremos, ainda bem, senão não tem graça. E aí, como que a gente avalia, quer dizer, esse paradigma aqui, ele serve para avaliar o processo de reabilitação? Qual é o paradigma que a gente tem que usar? Como que a gente vai saber se o que a gente está fazendo é válido ou não é válido? E aí, gente, para começar a finalizar, já são 15 para 6, esse desenho era para ter saído lá no artigo e acabou não saindo. Esse desenho, ele representa 2 pessoas se relacionando de coração, alma, mente e físico, cada um com sua história, que vão ter uma relação que vai ser temporária e que cada um vai continuar a sua história depois, de forma melhor ou menos melhor, com um bem viver ou sem um bem viver, dependente da própria relação que tiveram, que é o que a gente conseguiu chegar agora. Então, profissional de reabilitação e pessoa para se reabilitar são 2 pessoas com histórias próprias, onde a autorrealização de uma vai depender da autorrealização de outra. Por quê? Porque se eu, como enfermeira, não consigo cuidar, é muito superficial eu vou dizer que o paciente não ajuda, que o paciente não tem sensibilidade. Não. Eu, como enfermeira, estou me sentindo pior porque eu não consegui me autorrealizar profissionalmente. Então, sai a responsabilidade da pessoa e
volta a responsabilidade para uma relação que tem dois responsáveis. Eu estou falando de dois, entendendo cada relação profissional. E que cada um tem a sua responsabilidade. E aí, com base, também isso era para, com base no que a gente está vendo da perspectiva de uma autorreconstrução, porque a pessoa em reabilitação está se autorreconstruindo para que tanto a pessoa quanto o profissional da área da saúde, nessa relação, através dessas três dimensões, consigam construir um processo de autonomização, não só da pessoa que está em reabilitação, como do próprio profissional, para o bem viver. Porque eu, como profissional, vou me sentir respeitado naquela profissão que eu estou exercendo. É isso que a gente tem, desculpem o tempo, é isso que a gente tem pensado. Muito obrigada, as referências que foram usadas. Muito obrigada, gente. Desculpem ter... Soraya, consegue me ouvir? Consigo. Eu vou te fazer a pergunta que mandaram pra gente, tá? Nesses últimos 10 minutos também pedir pra Karinat e a Maitre entrarem aqui, o Adair também, por favor, para a gente também se despedir todos, né? Acho que é importante esse momento. Mas eu queria te perguntar o seguinte, um ouvinte mandou assim, as instituições de ensino estão preparando seus profissionais para atuar dentro das instituições especializadas? Eu acho que a gente podia perguntar para o Adair também isso, né? Mas a princípio não. A princípio não. As pessoas... Eu posso falar da formação do enfermeiro, uma formação fragmentada, com poucas parcelas e nuances de especialidades, e eu acho que... E nem é, na verdade, a intenção, porque a formação do enfermeiro, estou falando, é uma formação de enfermeiro generalista, né? E generalista significa as coisas que mais acontecem no local que a gente vive, não necessariamente significa que é um conhecimento básico. Bem, atualmente eu atuo mais na formação que dizem básica, né, dos profissionais, né? Mas eu, enquanto profissional, enquanto farmacêutico, né, eu acredito que, na realidade, ainda existe um certo distanciamento, principalmente para as questões mais humanas e filosóficas, né? Mas eu acho que, diante do que a gente discutiu hoje e o que a professora Manuela falou, e pegando o gancho da Soraya, eu acho também que fica claro para mim que existe um sujeito nessa história que ele vai ser determinante para tá tendo um pouquinho mais de base para essa formação, né? Mas eu acredito que a gente pode melhorar bastante coisa, principalmente trazendo mais esses conceitos que foram falados hoje na questão da humanização e do indivíduo, ver o indivíduo como um todo.